Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sabedoria, seu podcast inteligente, a TV Gospel Barueri. E hoje eu estou muito feliz de ter você mais uma vez aqui com a gente. Você que está pronto para ouvir mais uma dose de sabedoria, algo que realmente pode mudar e transformar a sua vida. Então você não pode perder essa oportunidade de compartilhar esse vídeo agora, nesse momento, com alguém que precisa realmente ouvir uma mensagem muito saudável, que pode trazer ele para a vida, pode fazer ele pensar nas coisas que podem ser mudadas no seu coração, no seu dia a dia. E eu te convido a conhecer uma mulher extraordinária hoje. É a Luana, que está aqui com a gente. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E a Luana, mentora e palestrante, Luana Maielli, chique, excelente. Eu queria que você contasse para as pessoas quem é a Luana. Então, a Luana, primeiramente, né, é uma filha amada do pai e é uma mulher muito sonhadora, uma mulher muito espontânea, que tem constância no que faz e acredita naquilo que faz e o porquê faz. E além disso, eu falo que eu sou uma ativadora de sonhos, né, em pessoas. Mas nem sempre foi assim, mas depois eu vou contar um pouquinho mais. Essa é a Luana, uma pessoa super espontânea, alegre, motivada. Eu falo que eu sou muito entusiasmada pela vida, sabe? De viver a vida mesmo, assim. Extraordinário. Você já viu que você não pode perder e não pode sair daí. Ficar ligado e convida todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser demais esse nosso programa dessa noite. E você falou tudo isso pra gente. Falou também que você nem sempre foi assim. Isso. E eu queria saber como é que começou essa história. Como é que você, né? Nasci, Sim, cresci, reproduzi, e sim, tivestes um filho. sim. E como chegou aqui no dia de hoje como mentor e palestrante? Então, eu vou ter que voltar lá, né, há muito tempo atrás. Eu digo assim que eu sempre fui muito sonhadora, desde que eu era criança. Eu me lembro que eu ia dormir com a minha mãe e eu ficava lá falando e conversando e perguntando. Eu era muito de questionar, desde que eu era criança. Eu questionava muito a minha mãe sobre tudo. Então, eu sempre fui uma pessoa de querer mais, de querer saber as coisas, por que que acontecem. Eu sempre nunca também me acostumei com aquilo que eu estava vivendo, eu sempre quis viver mais. E eu nunca aceitei a situação que eu me encontrava desde que eu era criança. E a minha história ela começa quando eu era, né, muito criança, eu tinha 2 aninhos. O meu pai faleceu quando eu era bem pequenininha, eu não tive o amor do meu pai. Então, isso já criou algumas bloqueios, algumas crenças, né, que eu buscava sedenta por um amor de um pai que eu não tinha. E a minha família, ela sempre foi cristã, né? Minha mãe sempre foi muito cristã. E eu não tinha esse amor, eu não tinha ainda esse encontro com Deus, né? Por muitos anos eu não tinha esse encontro, só ouvia falar, né? E na adolescência eu passei por algumas dificuldades, buscava muito esse amor de pai, né? Esse amor paterno. Eu digo que é um bloqueio paterno, né? E acabei me relacionando, né? Eu procurava muito em relacionamentos esse Sim. amor de pai, essa figura paterna na minha vida. Aos 17 para os 18, eu acabei engravidando do meu filho, Juan, né? Hoje ele tem 14 anos. E foi um tempo, um processo muito árduo, né? Alguns anos aí de processo até me encontrar, entender quem eu era e para que eu nasci. Mas eu fazia muito essa pergunta, Deus, por que eu nasci? Teve uma época que eu falava que eu tinha sido um erro, né? Que eu não deveria ter nascido, porque eu acabei sofrendo bastante, passando por um processo difícil por causa das minhas escolhas, né? E depois que o Rua veio, também muita coisa mudou na minha vida. Eu tive que ser responsável, além de ser mãe, né? Mãe de uma criança especial, eu tive que ser responsável também muito cedo. Tive que ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade praticamente sozinha. Porque eu engravidei de um namorado, aquela história, né? Fiquei sozinha. E aí eu me tornei responsável muito cedo. E com o decorrer do tempo eu fui questionando, né, o porquê que eu tinha nascido, o porquê que as coisas tinham acontecido comigo, e eu quis respostas. E aí, desde que ele nasceu, eu comecei a questionar a Deus. Eu entendi que se eu não fizesse por mim,
ninguém faria. Era eu e Deus. E é assim que eu entendi. Então, quando ele nasceu, eu falei assim: bom, eu não aceito viver mais uma estatística, porque a estatística é, né, as meninas com adolescente, jovem, engravidam e viram estatísticas e não realmente é assim, acabam não fazendo a sua própria história, acabam não conseguindo crescer, acabam se baseando naquilo, né? Na vida, assim, numa vida, vamos supor. É uma vida de sobrevivência, que Sim. é a realidade, né? De muitas pessoas, porque acabam vendo a situação e não têm forças para sair daquilo. Então, desde que ele nasceu, eu falei assim: eu não quero ter uma vida de sobrevivência, eu quero ir além. Não é uma barreira para mim, né? Eu quero conquistar o meu lugar no mundo. E por um bom tempo, antes de ter essa mudança de mentalidade, eu questionava, né? Tava sem sonhos, sem esperança. E aí mudou algo na minha vida quando ele nasceu. Começou a mudar, sabe? Pensar, não, mas eu preciso encontrar meu lugar, eu preciso saber por que eu nasci. Então, eu falo, hoje eu sou ativadora de sonhos porque um dia eu tive meus sonhos roubados e sem esperança. Então, foi um processo que até hoje, onde eu cheguei, eu entendo qual que é o processo que a mulher tem que passar, que passa, né? Às vezes, alguns lugares que ela não precisam passar. Então, por isso que hoje eu digo que eu sou ativadora de sonhos. Porque a minha vida se resumiu a batalhas vencidas, graças a Deus. Histórias de superação que eu consegui vencer. Então, chegou um tempo que eu entendi, bah, eu passei por tudo isso, né? Hoje eu entendo qual que era a minha dor e sei que outras mulheres estão passando por isso que eu passei. Então, por isso que hoje eu sou mentora de mulheres e palestrante, né? Eu falo que eu sou palestrante ativacional, motivacional, por causa da minha própria história de superação. Eu sei que, assim como eu passei algumas coisas, existem várias pessoas, né, mulheres, que é o meu foco, passando pelo que eu passei. Então, hoje eu sei que Deus levantou realmente para ser voz, sabe? Para ser remédio para as pessoas que estão doentes, vamos se dizer assim, né? Meu Deus. Tentei Você, resumir. você nasceu aonde? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. Faz tempo que você tá aqui em São Paulo? Fazem apenas 7 meses que eu estou aqui. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. E parece que fazem mais de anos, assim, de tudo que eu já vivi aqui Meu nessa Deus. cidade. E por que você veio pra São Paulo? Por que você deixou o Rio Então, Grande do Sul, que não é nada bonito, né? essa pergunta é o Maravilhoso. que mais me fazem. Eu vim num evento aqui em agosto do ano passado. Certo. Quando eu vim pra cá, eu sou maquiadora profissional também, né? Quando eu vim nesse evento, eu já estava num processo de mudança de mentalidade. Eu passei por várias vezes essa mudança de mentalidade, mas cada vez foi um processo diferente. O último foi o ano passado, no começo do ano passado, que eu comecei a entender o porquê que eu não evoluía mais, né? E comecei a entender que Deus tinha muito mais na minha vida do que aquilo que eu estava vivendo. E aí eu vim participar desse evento de uma semana, onde Deus falou muito comigo, sabe? Foi um evento de inteligência emocional, mas Uhum. Deus falou comigo todo o tempo nesse evento. E foi onde eu palestrei pela primeira vez. Eu recebi a oportunidade de palestrar, fui lá e falei o que estava no meu coração, e as pessoas de lá começaram a me apoiar, a falar: não, tu tem uma mensagem aí dentro, tem que falar ao mundo, né? E aí eu fiquei super empolgada. E eu voltei para o sul depois, orei a Deus, fiz propósito para ver se, né, se aquilo que estava no meu coração realmente era. E Deus confirmou na palavra, de várias maneiras, através de pessoas, que realmente eu tinha algo que eu ia começar aqui. E é engraçado que isso sempre teve no meu coração e eu sempre soube que eu ia sair do meu lugar para ir para um lugar, uma cidade grande, vamos dizer Uhum. assim, né? Que aqui São Paulo, para mim, é uma cidade Você grande. morava no interior, né? Morava mais no interior. E eu sempre soube que ia chegar esse momento. Eu não sabia quando, por quê, como, mas eu sempre tinha isso no meu coração que um dia eu ia voar muito alto. E aí eu voltei com esse desejo no meu coração. Aí eu pedi confirmação para Deus. Lá no Rio Grande do Sul, só para te ter noção, eu tinha um conforto. Eu tinha meu ateliê de maquiagem, que era, né, eu já tinha conquistado
alguns meses. Tava assim na minha zona de conforto, não precisava me preocupar, já tinha cliente, eu já tinha o meu nome na minha cidade. Então, assim, eu não precisava me preocupar com nada. Só que foi o momento de eu sair dessa zona de conforto, porque Deus tinha algo muito maior para minha vida. E aí eu orei, me conectei com algumas pessoas, né? Vi a possibilidade de vir para cá. Até tem a minha amiga, né, que mora comigo desde o começo, esses 7 meses. Vocês entraram juntas, né? Nós entramos juntas nessa. Nós Ela veio conhecemos. também do sul com você? Não, ela veio de Tocantins. Oh, meu Deus. A Emivânia. Ela já estava em São Paulo, só que nós se conhecemos nesse evento. Parece loucura. Todo mundo falava, mas tu é louca, tu vai largar tudo que tu tem. Daí eu falei assim, olha, é a certeza que Deus me colocou no meu coração. Eu vou agir pela fé, só que eu sei que Deus está comigo nessa. E aí nós conversamos pelo WhatsApp, falamos, vamos orar junta? Vamos testar um mês. Eu falei pra ela, né? Daí eu vim em outubro pra cá do ano passado, fiquei esse um mês. Nesse um mês que eu fiquei aqui, as coisas aconteceram de maneira sobrenatural. Eu comecei a conectar com pessoas, com palestrantes, com pessoas no meio da inteligência emocional, dos eventos. Comecei a oferecer o meu serviço de maquiadora e, ao mesmo tempo, falar da mensagem que estava no meu coração, que era ativação de sonhos. E para te ter noção como foi sobrenatural, que tinha vezes que eu maquiava uma palestrante e no final ela falava assim, tu tem que palestrar no meu evento. E foi assim que eu comecei a receber os primeiros convites para palestrar aqui. Foi dessa maneira, eu maquiando e falando a mensagem que estava no meu coração, de maneira, né, bem assertiva, é claro. E elas compraram essa mensagem, sabe? Elas falaram, não, tu precisa falar. E elas foram me incentivando. Então, nesse um mês que eu fiquei aqui, eu tive a certeza que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E ia começar aqui. Sim. E igual eu falo, não é que todo mundo tem que sair da sua cidade pra, né, ir prosperar em outra cidade. Não, eu sempre falo isso também. Se tu não prospera na tua cidade, não vai ser na outra que tu vai prosperar, né? Então, eu já prosperava lá na minha e pelo contrário, lá eu tinha conforto. Aqui que as coisas começaram praticamente do zero. Eu não tinha clientes, eu não tinha nome, eu não tinha um ateliê. Então, eu vim na confiança de Deus mesmo, né? E aí, nesse um mês, aconteceu muita coisa extraordinária. Eu conectei com muitas pessoas. As pessoas conectaram também comigo, com a minha mensagem, com o meu trabalho. E o Juan, ele ficou 3 meses na casa da minha mãe, né? Porque ele não tinha como eu trazer ele pra cá, assim, sem saber nada certo. E nesse tempo, em outubro, então, eu fiquei todo mês, não, deu certo. Já tava tendo maquiagens aqui, trouxe minha maleta, né? Porque eu pensei, eu tenho essa ferramenta na minha mão, vou usar para ganhar dinheiro. Então, nesse um mês, deu muito certo. Eu ganhei muito dinheiro em um mês na área de maquiagem aqui, que eu não fazia. O que eu ganhei aqui, vamos supor, em um final de semana, eu levaria um mês para ganhar lá no Sul, para te ter noção. Então, eu pensei assim, é a prova que Deus está nisso e que Ele está abençoando. Então, eu voltei para o Sul, até dezembro eu fui indo e voltando para cá e para lá, para cá e para cá, para ver meu filho, para organizar as coisas que eu tinha lá no Rio Grande do Sul. E aí, eu entendi que aqui era o lugar. E em dezembro, eu voltei para lá. Antes de ir para lá, aconteceu algo que foi o início desse movimento que eu tenho. Eu não sei se tu quer que eu fale agora, eu deixo para Pode depois. falar, é com você. Eu tenho um movimento que se chama Nascidas para Reinar. Esse movimento começou assim, eu já tinha algo no meu coração, não sabia como que eu ia fazer, quando, quem ia me ajudar, eu não sabia, só sabia, tinha certeza que eu fui levantada para falar para mulheres, né, para levar essa mensagem de transformação. Sim. E aí, em dezembro, eu estava num culto. E aí, Deus falou muito forte no meu coração através do apóstolo, né? Porque eu ia começar algo em janeiro de 2022, desse ano. E aí, eu ouvi a mensagem: por que que você vai esperar começar o ano que vem se Deus quer te abençoar agora? Faça aquilo que está no teu coração, comece, não deixa para amanhã, não procrastine e tal, tal. Na hora, Deus falou comigo: vai lá e faz aquilo que tem no teu coração. Mas daí eu perguntei assim, mas como? Quem que vai me ajudar? Tu não precisa, eu tô contigo. Em 2 semanas antes de eu voltar para o Rio Grande do Sul, eu fiz o meu primeiro evento, Nascidas para Reinar. Eu tava aqui apenas 2 meses, deu quase 40 mulheres, para te ter noção. Uma coisa muito de Deus. E aí aconteceu, eu fiz o primeiro movimento. E as coisas foram acontecendo. Eu fui para o Rio Grande do Sul com um coração tão grato, entendendo
que era um propósito de Deus, sabe? Que era para mim estar aqui, foi aqui que tudo começou. E para vocês terem noção, às vezes, né, podem perguntar, mas por que não começou no Rio Grande do Sul? Porque Deus sabe de todas as coisas. As mulheres lá do Rio Grande do Sul são, a maioria delas são as minhas mentoradas, porque elas estão vendo todo o processo, os eventos que eu estou participando aqui, a mensagem que eu estou levando. De repente, se eu estivesse lá, não estariam conectando dessa maneira, Sim, sabe? As pessoas são muito por visualizar, sim. de ver, né? E aí aconteceu esse evento, voltei para o sul, decidida a vender tudo. Eu vendi tudo, meu ateliê, tudo que tinha dentro. Meu apartamento eu coloquei para alugar, eu vendi meu carro, vendi as coisas para quê? Eu falei, agora é hora de investir, porque Sim. eu preciso estudar, preciso, igual em janeiro para fevereiro eu formei em mentora. Então eu Sim. falei assim, esse é o momento de investimento. Vendi tudo que eu tinha no Rio Grande do Sul. As pessoas falaram, mas tu é louca, tu não vai fazer isso. Eu falei, não, eu vou. Eu tenho certeza daquele que me chamou. Não é em mim, não é na minha força, mas é Deus que tá provando Sim. que é pra estar aqui, que as coisas estão acontecendo aqui. E aí falaram, ouvi bastante coisa, que eu tinha deixado rua lá, né? Que a Luana agora quer viver os sonhos dela, não pensa mais no filho. Daí eu falei assim, pode falar, gente, tá tudo bem. Esse é o melhor que vocês têm pra me dar, tá ok, sabe? E continuei firme naquilo que eu acreditava. E aí as coisas foram acontecendo, me formei em mentora. Eu fiz também, eu tenho um outro, é um projeto com o mesmo nome, né? Só que é um piquenique da Nascidas para Reinar, que também no dia que eu reuni, deu bastante mulheres, sabe? Cada encontro que eu faço dá mulheres diferentes. Uhum. E agora eu vou te explicar o que que significa o Nascidas para Reinar. Sim, por favor. Mas Todo quer mundo quer perguntar saber. alguma coisa? Não, pode Não? falar, eu tô Gente, eu sou esperando. influente, tá? Então vocês imaginam. Fala Pode bastante. falar. O Nascidas para Reinar, ele surgiu no meu coração para levar a mulher à preparação. Por quê? A mensagem no meu coração veio de Rainha Esther. Eu Sim. digo que mexe muito com o meu coração porque eu me vejo muito como a Esther. Ela era órfã, ela era pobre, né? Ela não tinha condições de ocupar um lugar de rainha. E ela era uma improvável para todo mundo, nunca ninguém ia esperar isso dela. Só que para Deus ela era uma provável, ela era uma escolhida. Só que ela não veio de pobre órfã e pulou para rainha. Ela teve um ano de preparação. Ela se banhou com óleos, com perfumes. Ela se preparou tanto, eu tenho certeza que emocionalmente, Sim. como né, na área da estética dela também. Então, ela teve um ano para preparar, para ser preparada para ocupar o lugar dela de rainha. E eu digo sempre que ela ocupou esse lugar de rainha não foi por causa dela, foi para salvar o povo dela. Então, Sim. era para um propósito maior. E isso que surgiu no meu coração, um tempo de preparação. Nascidas para reinar é para preparar essas mulheres tanto emocionalmente, espiritualmente e também na área de autocuidado, porque precisa, sabe? Então isso que é baseado esse movimento, preparar as mulheres para elas ocuparem um lugar de direito, como tem aquela palavra, né? O lugar de honra que Deus tem para nós. Ele tem para cada uma de nós um lugar, um título de honra, como está na Bíblia, né? Sim. Então, o Nascidas para Reinar é baseado nisso, um tempo de preparação. Porque às vezes nós sabemos para que nós somos chamadas, ou às vezes nós somos chamadas para ocupar um lugar, né? Só que se nós não estarmos preparadas, se não formos moldadas, nós não temos como ocupar esse lugar. Então, esse movimento é sobre isso, preparar mulheres, sabe? De dentro para fora. E eu digo sempre que quando dentro tá arrumadinho, tá bom, vai refletir por fora. Então, isso que é o movimento Nascidas para Reinar. Eu digo que toda mulher ela nasceu para reinar, para governar sobre as suas vontades, né? E sobre suas vontades, sobre os seus desejos e também ocupar esse lugar de rainha mesmo que a gente tem, né? Sim. E a gente sabe que o mundo gira meio na contramão disso, né? A gente tem várias influências erradas de todos os lados, todas as É, pessoas. verdade. Né? É difícil a gente encontrar pessoas que olham e falam, não, baseado na palavra de Deus, você mulher tem uma importância
sabe? Com Deus te certeza. ama, Deus te vê como preciosa. Ele Sim, tem interesse em você, ele tem lugar para que você ocupe. Mas é necessária a preparação, sim, né? E a sim, gente acaba fazendo várias outras coisas no lugar dessa preparação. A gente corre em volta da gente mesmo e não encontra o destino, não encontra quem exatamente. nos ajude, não encontra quem nos apoie. Sim, Quanto é fundamental que as mulheres se organizem dessa forma. Eu não sou feminista, não sou uma pessoa feminista, eu sou feminina e feminina. defendo aquilo que Deus fala sobre nós, sabe? E quando as pessoas olham para a palavra de Deus e falam assim, mas lá tá falando que ela é empregada, escrava, não sei o que. Eu Uhum. falo, vocês estão lendo coisa errada, vocês estão errando aí na leitura de vocês, sabe? Sim, Porque entender a palavra de Deus é fundamental para a gente desenvolver qualquer coisa. é, E como mulher, você tem um lugar especial para você. tem. Existe algo em você que só tem em você e não vai Sim, ter nas outras pessoas. E sim. você tem uma função para desenvolver. E quando você encontra alguém assim como a Luana, que quer te preparar para que você viva isso, aproveite, meu amigo, minha amiga, Ah, que é fundamental, porque nós temos muitas funções, nós temos muitos projetos, nós temos a casa, nós temos o marido, nós temos os é, filhos, nós temos o trabalho, nós sim, temos as nossas missões, nós temos nossos projetos na igreja, nós temos milhões de coisas. E a gente precisa alinhar tudo isso é, ao que Deus tem, ao que Ele planeja. sim, E quantas Luanas mais precisam nascer? Luana, continue treinando mulheres para que elas propaguem isso, né? Porque uma sim. vez que você ensina um negócio para alguém, já era, você acendeu uma É, chaminha e ela exatamente. vai queimar. E quantas outras mentoras não Isso. vão nascer, né? A gente olha e fala, mentor e palestrante. Quantos mentores e palestrantes? Quantas pessoas você tem ouvido falar de mulheres que Sim. preparam mulheres? Fundamental, É. sabe? Quanto a gente precisa disso. E eu desejo realmente que seu coração continue queimando, sabe? Para Amém. que muitas outras Luanas nasçam. Amém. Porque tem gerações futuras que precisam disso. Sim. Quando Esther estava sendo preparada, ela não estava sozinha. Ela não sentou na casa dela com o livrinho do Sim. vestibular e foi ler, sabe? Não é Sim. assim que funciona, né? Não funcionava na época e hoje em dia também não é assim. Você precisa de pessoas que te apoiem, né? Sim. E procure as pessoas certas, né? Como a Luana, que estudou para isso, que se formou para isso, e que tem uma história de vida sensacional e pode te incentivar, né? E te tirar desse lugar aí da acomodação, para que você realmente viva aquilo que você nasceu para viver. Sim. É muito bom. Luana, você falou do Juan, Sim. e o Juan hoje tem 14 anos, Sim. e ele tem Down. É. Quando você descobriu sua gravidez, você tinha 17 anos, né? 17 anos. Aham. Como foi? Olha, sabe que Você tem estava um. sozinha? Então, Seu namorado. deixa eu. Me conta isso aí, conta pra pessoa. Foi assim, eu namorava com um rapaz e a gente terminou. Umas 2, 3 semanas depois, mais ou menos, eu descobri, né? Eu estava desconfiada e fui lá, fiz o teste e descobri que estava grávida. Certo. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu já não estava mais com ele. E, como eu falei sobre estatísticas, né? Acontece muito disso, de um casal, né? A moça engravidar e o rapaz não querer assumir. Sim, Já foi uma barra aí, né? Nesse momento de estar sozinha, sem o lado masculino, né? sim. Pra apoiar e tal. Mas quando ele nasceu, foi muito mais difícil. Porque daí eu não sabia que ele tinha síndrome de Down. Não, Nenhum dos exames, nada? não. Porque há 14 anos atrás, existia, ainda tem esse tipo de exame que aparece até os 3 meses da gravidez. Só que não fiz esse naquela época, porque era só feito em mulheres que tinham risco na gravidez e tal, naquela época. E aí, então, quando eu descobri quando ele nasceu. Entendi. Aí, quando ele nasceu, aí foi muito mais difícil, porque eu estava praticamente sozinha. Estava com a minha mãe, minha família, graças a Deus, foi quem me apoiou muito. Mas a parte do, né, do outro lado, não estava presente. Foi Uhum. difícil, mas é aquela coisa que eu digo, não existe barreira, né, que possa impedir nós. E é aquela coisa, ou tu se torna vítima da situação, ou tu se torna mais forte, né, pela Sim, situação. Então, não foi fácil,
Eu tive que parar de estudar na época, né? Eu tava na melhor fase da minha vida e eu não esperava, né, por isso, mas aconteceu e eu falei assim, eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu não aceito as pessoas, né, me colocarem como vítima da história, né? Eu não preciso aceitar isso. E eu tenho a opção também de fazer acontecer na minha vida e as pessoas entenderem que eu não sou coitadinha, não sou vítima da minha situação. Sim. Pelo contrário, eu sou, né, uma mulher forte, uma mulher que, uma menina na época, né, que vai dar conta. E foi essa opção que eu escolhi. Desde que ele nasceu, eu voltei a estudar, eu fiz vários cursos, eu me formei, sabe? Então, assim, a minha mãe me ajudou muito logo quando ele era pequeno. Eu morei com ela até mais ou menos um aninho e pouco, um ano mais ou menos que ele tinha. Depois, a gente foi morar sozinho. Fazem 13 anos que eu moro sozinha, só eu e o Juan. Faz tempo. Então, foi um processo, foi um aprendizado, né? Amadurecimento. É aquela coisa que eu falo, nós quando somos mais novinhas, nós quebramos muito a cara, assim, Sim. né? Tomamos decisões erradas. E nessa época, logo quando ele nasceu, um bom tempo, eu não estava um pouco afastada de Deus, um pouco não, bastante, sabe? Afastada de Deus. Então, eu estava bem perdida, como eu falei antes. Eu tinha aquela motivação, aquela vontade de vencer na vida, mas o principal, que é o centro da nossa vida, que é Deus, eu estava afastada. Então, tudo começou a fazer sentido quando eu voltei colocar Deus no centro da minha vida. Mas não foi fácil. Tem muitas pessoas que querem me perguntar. Eu sei que às vezes as pessoas ficam loucas para perguntar: ah, mas e aí? Como é que foi, né? O Juan? E às vezes ficam com curiosidade de perguntar sobre o pai do Juan. Mas Uhum. eu não tenho problema nenhum, porque quando não dói mais, a gente fala porque é Sim, um testemunho, né? sim. Então, hoje para mim não é um problema nenhum, sabe? É aquela coisa que eu entendo que ele deu o melhor que ele pôde, né? E tá tudo certo. É aquela coisa de tu ser protagonista da tua história, que tu tava falando antes até, que as mulheres às vezes não se encontram, não sabem por onde começar. O negócio é tu saber que tu é protagonista da tua história, que tu tem uma história a contar, ninguém mais vai contar por ti. Então, tu é vítima da tua história, da vida que tu tem, ou tu é uma mulher forte, uma mulher que vai influenciar e ainda testemunhar o Deus que tu serve, né? Então, pra mim foi isso. Olha aí, tá aí pra contar a história. O Juan, um menino lindíssimo. Lindo. Ai, gente, ele passa tanto amor por onde ele vai. Eu digo assim, que quando ele nasceu, a minha vida mudou. Eu pude olhar as pessoas com mais É o amor. cromossomo do amor, né? É o cromossomo do amor. Gente, ele me ensinou tanto, tanto. Eu aprendi a olhar as pessoas com mais amor, com mais compaixão, sabe? Ele mudou a minha vida. E eu digo que Deus sabe de todas as coisas. Então, eu questionava muito, Deus, por que eu? Porque eu era uma criança. Eu era uma criança mimada, rebelde, gente. Eu ficava, como que eu vou dar conta? Não vou dar. E aí Deus ajudou. E a minha família, graças a Deus, sempre me orientou, teve ali do lado. A minha mãe sempre uma mulher de oração, dobrava o joelho por mim. Eu digo que eu sou um testemunho da minha mãe, né? É a resposta de oração da minha mãe, porque ela orou muito, sabe? Até que as coisas se encontraram, graças a Deus. E logo depois do Juan, você já foi pra maquiagem. Não, eu sempre amei maquiagem, desde muito criança, só que eu comecei a fazer em 2015 só. Eu trabalhei em muitos lugares, Camila, muitos. Eu tenho assim, ó, como é que se fala? Um Um currículo bem currículo cheio. cheio. Tenho várias experiências em vários lugares, mas eu me encontrei na maquiagem em 2015, que eu comecei a fazer nas amigas, elas começaram a achar bonito, aí começaram a me incentivar, e em 2019 que eu fui me profissionalizar mesmo, sabe? Aí fiz curso, workshops, assim, fiz muita coisa para aprender a fazer muito bem. Aí desde 2019 eu faço maquiagem profissional, cursos de automaquiagem, já formei também meninas que queriam ser maquiadoras. Ai, aqui em Alphaville, por exemplo, né, já maquiei bastante pessoas conhecidas. E é algo bem legal, que eu amo, sabe? É como se
eu sempre falo, não é só uma maquiagem. Eu realço a beleza da mulher e levanto a autoestima dela. Eu ainda aproveito e planto uma sementinha lá que Sim, para ela entender que ela é linda, que a maquiagem é só uma ferramenta, sabe? Então, Deus faz. É o que eu digo, a gente pode cumprir o nosso propósito, né? Em qualquer profissão, em qualquer lugar que a gente está. é fundamental, né? Acho É, que quando a gente consegue unir todas as coisas, sim, a gente vai. É uma sensação de que você cumpriu o seu propósito, sabe? sim, Estou sim, satisfeito sim, é com muito aquilo bom. que Deus projetou pra mim e eu tenho corrido pra viver. Sim, é maravilhoso. Não tem que pague, né? E agora você tem se especializado nas mentorias e Sim, nas palestras. isso. Foi tudo um processo, né? Como eu falei, eu comecei a palestrar lá o meu primeiro num evento que teve em agosto. Depois eu comecei em outubro, quando eu vim para cá, comecei a falar da minha mensagem, comecei a ser convidada para vários eventos para palestrar, até fazer meu próprio evento em dezembro. Como Aí foi esse start do seu próprio evento? foi aquilo que eu falei, eu tinha vontade já, né, de fazer um movimento, só que eu não sabia como, aonde, nem porquê. E aí o start foi eu estar dentro da igreja e receber, ouvir Deus me falando, me mostrando, me dando direção, Você foi ó. pra casa para projetar. Fui pra casa e fui projetar. Minha amiga que mora comigo aqui sabe. Falei pra ela, vou fazer um evento dia tal, daí ela, né, falou, vai. Ela só falou, que pena que eu não vou poder participar, mas vai lá. E aí eu fiz, comecei a conectar com as mulheres, convidar, fazer um movimento. E elas foram abertas, assim, para ouvir o que tinha para falar, né? E aí assim começou. Esse foi o start. Eu já tinha vontade de fazer algo com mulheres. E aí veio, assim, na hora do culto, já veio. Porque assim, né? A gente sabe, quando a gente vai tendo um relacionamento com Deus, as coisas vêm na nossa cabeça. Estratégias, criatividade. Então, assim, todo tempo vem umas criatividades na minha mente. O que que eu posso fazer, sabe? E aí eu estava lá no. Bem assim, bem de Deus mesmo. Estava lá no culto e aí eu ouvi a mensagem do apóstolo e eu saí de lá sabendo o que que eu tinha para fazer e já colocando data. Que isso é muito importante, né? Colocar data. Sim. Saí de lá já colocando data. No outro dia já sentei na minha agenda, já comecei a estruturar o evento, desde o coffee break até quem ia palestrar junto, e o negócio saiu em 2 semanas, gente. 2 semanas. É algo assim, bem, bem extraordinário mesmo, né? E assim aconteceu. Então eu sempre falo. Procrastinar as bênçãos de Deus, sabe, é perda para nós mesmos. Deus quer nos abençoar, às vezes a gente fica deixando para depois. Ah, não, depois eu faço, eu ainda não tô preparada, eu ainda não tenho quem me apoiar. Não, vai lá e começa. Bota o pé que Deus, né, coloca o resto. E é isso aí. Esse dia, essa desculpa clássica, né? Que a gente dá todo dia. Dá. Do eu ainda não estou Não estou. preparada. Nossa, isso é a pior coisa que tem. Como é que você lidou com isso? Então, como eu falei, né? Antes de vir pra cá, eu já vim aberta pra começar. Nesse evento que eu vim em agosto, eu falei pra minha mãe, eu não sabia de nada. Eu falei assim, mãe, tô indo pra lá, mas eu não sei o que que vai acontecer lá. Eu falei assim pra ela, olha, não sei, vai que Deus me mande ficar lá em São Paulo. Eu falei pra ela nem deu bola. Eu voltei de lá. Tá maluca essa mulher. Sim, graças a Deus que a minha mãe, olha, é uma mulher muito de Deus e que me apoia em tudo que eu faço, né? Porque aí eu já vim, né, pra cá, já no, como é que se fala? Na frequência, né? Uhum. Esse negócio de não estar preparada, eu sempre fui muito, depois que eu me conectei a Deus, que fazem mais ou menos uns 8 anos, né, que eu tive esse reencontro com Deus. Eu até falo muito, eu gosto muito daquela palavra de Jó 42:4, eu acho que é que antes, a minha vida toda, eu só ouvia Deus de ouvir falar das pessoas, né, até eu ter um encontro com Ele que eu pude conhecer com meus próprios olhos. Aí, desde esse momento que eu tive esse encontro, eu sempre tive assim, vou pela fé, agir pela fé. Então, essa preparação foi realmente Deus, assim, que foi me preparando em todo esse processo. Então, o ano passado, por exemplo, quando chegou um momento de eu viver as promessas de Deus, que foi só o começo e eu ainda estou no começo, eu já entendi que eu estava já me preparando há muitos anos, sabe? Então, para mim não foi tão difícil assim
ter essa coisa, eu não tô preparada, ou eu não sou o suficiente para cumprir isso, porque Deus vem trabalhando nesse processo de 8 anos desde que eu me conectei com Ele, sabe? E para ver como que às vezes as pessoas falam que a gente não pode desprezar os pequenos começos. E a gente ouve muito falar que no servir, né? Eu quero servir fulano, servir ciclano, porque tem algo a receber, um cargo, uma, né? Algo assim em Uhum. troca. E eu digo muito que a gente tem que aprender a servir o próximo sem querer nada em troca. É claro que a gente tem que ser intencional em algumas coisas que a gente faz, mas eu fui preparada há muitos anos atrás, desde que eu tive essa comunhão, sabe? Servindo os outros na igreja, sabe? Sendo moldada mesmo, sabe? E eu sempre soube que o momento ia chegar. Então é como se eu tivesse sendo preparada há muitos anos já, sabe? Para esse momento que eu tô vivendo agora. Então não foi difícil assim chegar nesse momento e falar assim, nossa, agora não sou capaz. Não, porque Deus ele sempre disse, né? Seja ousada, né? Seja, como é que é a palavra que fala? Seja ousada, seja forte, Seja forte e corajosa. corajoso, Isso, não forte, tema, forte e mas corajosa. Então, assim, eu tinha isso no meu coração. Só que eu entendo que existe muitas mulheres que não se sentem capazes. Mas sabe por que que é isso, Camila? Tu sabe. É porque a mulher ainda não sabe a sua identidade. Então, por eu saber minha identidade e saber quem eu sou em Deus, hoje, qualquer coisa que vem pela minha frente, eu falo, não, eu sou capaz, porque eu sou filha de um Deus vivo, sabe? Então, eu não me sinto hoje incapaz, e nem quando eu fui chamado o ano passado para começar essa etapa, porque eu já sabia minha identidade, já sabia quem eu era, sabe? Já sabia o que que eu não era. Então, a mulher, ela só se sente incapaz de cumprir algo quando ela ainda não descobriu sua identidade, porque depois que ela descobre, ninguém mais segura. Eu digo assim que o céu não é o limite para os nossos sonhos, sabe? Ninguém segura mais. A mulher voa muito alto. E o que vem pela frente, ela sabe que ela vai conseguir, porque Deus é a força dela, né? sim. Olha aí, as meninas, tem gente aqui, viu, gente? Na plateia, inclusive, elas estão assim, observando, aprendendo muito, né? O que você espera, assim, você veio pra cá debaixo de uma direção de Deus, pra Barueri, né? Pra Alphaville, pra esse nosso Sim, ecossistema que sim, é diferente, é né? Tem outro, é diferente. outro Uma ambiente, tem uma frequência frequência diferente, né? muito. O que você espera gerar nessa cidade? Então, eu recebi uma palavra, tá, antes de vir pra cá. E foi bem isso que tu falou agora. Eu falei, eu cheguei a perguntar na hora, mas eu recebi a palavra de Moisés, quando Moisés ele foi libertar o povo dele. E Deus me deu essa palavra pra mim, que eu ia vir pra cá pra libertar muitas pessoas, muitas mulheres, né? Libertar do Egito, do faraó. E na hora eu não entendia muito bem. Falei assim, mas por que se tem tantas pessoas de Deus lá, né? Que eu tenho certeza que tem. E aí Deus falou que cada um de nós, com a nossa essência, com a nossa identidade, vamos alcançar outras pessoas. É nós, tem pessoas separadas para nós, né, conectar, para nós chegar até elas. Então, eu vim para cá já com isso no coração, sabe? Esperando acontecer o que Deus me falou. E logo nas primeiras semanas que eu cheguei, eu já comecei a entender, sabe? Porque Deus foi colocando pessoas no meu caminho e eu fui entendendo, sabe? Porque a gente sabe que existe muitas pessoas que vieram pra cá, pra Alphaville, que é essa Sim, cidade que a frequência é diferente. Vieram pra cá com a intenção certa, mas ao meio do caminho elas se perderam e hoje estão com a intenção errada. Porque a gente sabe que muita gente vem pra cá que eu vou cumprir meu propósito. Eu já ouvi muitas pessoas falando que veio pra cá por uma direção de Deus. Só que no meio do caminho se distraiu com alguma coisa, né? Com alguma bandeja, né? Com as coisas desse mundo, vamos dizer e as assim. dificuldades também, As né? dificuldades faz a pessoa falar, né? Desanimar também, perder às vezes a visão. E então, assim, o que que eu espero daqui, né? Realmente cumprir, que seja feito cumprida, no caso, né? A palavra de Deus. Então, o que que eu espero daqui? Realmente é cumprir esse propósito que eu já venho cumprindo. E assim, até esses dias eu recebi uma mensagem para mim só deixar na direção de Deus, que o próximo passo é Ele que vai me dando. Então, eu estou deixando as coisas acontecerem e indo na direção mesmo de Deus. Mas é claro, né, que a gente tem sonhos, tem desejos, Sim. né?
tem a nossa vontade também. E o que eu peço muito a Deus é que eu, né, que se cumpra meus sonhos se forem os sonhos dele. Então, assim, eu tô na direção de Deus mesmo. Eu faço aqui o que eu tenho que fazer, me chama ali, eu vou lá e faço, entendeu? Eu tô na direção. E é claro que eu quero viver uma vida abundante, como Deus me prometeu, né? Que os meus sonhos se realizam, mas é no tempo dele e eu só confio, sabe? É bem assim. E o Juan, como é que ele tá aqui em Barueri? O Juan, gente, então, eu trouxe ele pra janeiro, pra cá, né? Comigo. Janeiro, eu fui pra Não lá assustou dezembro. quando chegou aqui? Não, ele adorou, gente. O Juan é igual eu, assim. Ele é, nossa, tranquilo, sabe? Ele se adapta. Eu me adapto em qualquer situação, em qualquer lugar. Ele é a mesma coisa. Resiliente. Chegou aqui adorando já, a escola é diferente, fez novos amigos. Ele é muito, dado, assim, igual eu, né? Que faz muita amizade fácil. Então, ele tá amando aqui. Aí, ele sente falta da avó, claro, né? Sim, uma figura importante na Muito vida dele. importante na vida dele, mas ele tá adorando estar aqui. E eu sei que tudo é pro nosso bem, né? Então, eu sei que às vezes é difícil alguma coisa ou outra se adaptar, mas logo já entra e, né, já as coisas acontecem, dá tudo certo. Então, ele tá adorando aqui. E ele tá tendo mais amigos do que eu, viu? Ele é muito amigável, as pessoas gostam dele. E ele é muito usado por Deus, viu, Camila? Às vezes na escola ele abraça e aí as pessoas chegam e me, nossa, teu filho tem um abraço que me passa uma paz de Deus. E eu, amém, Jesus, continua usando. Então, assim, né? Ele é super adaptável e as pessoas amam ele. Então a gente Ele é tá um super menino bem. bom da gente conviver, né? Sim, sim, E o quanto é importante a gente conviver com as pessoas, olhando para elas com o olhar de Deus, né? sim, Enquanto o Juan, tendo síndrome de Down, tem a sua função na sociedade, sim, no reino de Deus sim. e na nossa vida, né? É, Porque a gente passa por ele, se você simplesmente passar por ele, você não vai ter oportunidade de entender, é, sabe? Quanto os processos, todas as coisas que foram acontecendo na vida de vocês trazem transformação hoje, né? Entender que ele é um sim, menino especial, que existe algo sobre ele, existe algo sim, dentro dele, né? Que é sim, preparado por Deus e que pode sim. tocar as outras pessoas. A gente sai perdendo com isso, né? Eu acredito que durante a vida de vocês você já deve ter encontrado preconceito mesmo de várias Já, pessoas e instituições e já. enfim, por onde vocês passaram, porque as pessoas elas preferem não aprender, Sim, né? Lidar com o que é diferente, né? Com o que sim, não é o cotidiano dela, sim, do que se esforçar um pouquinho e entender que existe um propósito, existe algo sim, mais ali, sabe? Deus não sim. faz as coisas por acaso. Não, com certeza. Ele era chamado, né? Existia Não, um propósito real para ele nascer. eu tenho certeza disso, sabe? E para você também, né? Sim, com certeza. Eu digo assim que o amor do Juan é o próprio amor de Deus na minha vida. Eu me sinto muito amada por ele, sabe? E é como tu falou, perde quem não quer receber esse amor. Então, eu me sinto privilegiada por ter o Juan na minha vida, sabe? E é algo assim que eu não tem explicação, né? Eu só, quando eu entendi que não precisava de respostas, era só amar e deixar ser amada, porque ele me tratou muito. Porque eu digo assim, voltando lá atrás, né? Eu fui uma pessoa, uma menina até ele nascer que eu nunca me senti amada, nunca assim, me encontrei o meu lugar. Me sentia até, eu falava assim pra Deus, nossa Deus, por que tu tirou o meu pai de mim? Eu não me sinto amada, sabe? Eu não me senti amada pela minha família, por mais que minha mãe me amava sempre, sabe? Me deu todo o carinho dela. Minha mãe ficou viúva com 24 anos, Só né? você de filho? Não, eu e mais dois. Então, assim, ela deu tudo que ela podia dar. Só que pra mim nunca era, né, o bastante, porque eu não me amava. Então, depois que o Juan veio, foi como se Deus falasse assim pra mim: eu quero, né, que tu se sinta amada, porque eu não me senti amada. E aí, quando ele nasceu, eu me senti muito amada, sabe? Por Deus, por ele. Então, foi algo, assim, transformador na minha vida, sabe? Eu entendi que era momento de eu ser amada, deixar ser cuidada, amada. Então, hoje eu vejo que é um amor do próprio Deus na minha vida, sabe? E ele é meu companheiro, né?
tá sempre aí comigo. Outra coisa que eu falo, né? Nenhuma mulher pode usar os filhos como desculpa de não poder realizar os teus sonhos, de não poder ir atrás, porque assim, gente, hoje existe babá pra ficar com o teu filho, tu dá um jeito, sabe? É só tu querer, é aquela coisa, tu quer, faz acontecer, porque se for olhar pra minha situação, né? Situação que o mundo, vamos supor assim, né? Olha, uma mãe praticamente mãe solo, né? Não é solteira, é só uma mãe solo tendo que trabalhar. Ah, se tu parar pra pensar, não tem como, mas como é que vai deixar o filho? Não é muito complicado, não, gente. Dá sim. Eu sou a prova viva disso. Faz 13 anos que eu moro sozinha, só eu e meu filho, dando conta de tudo. E sou um ser humano, sou vulnerável, falo dando conta de tudo. Parece que assim, eu sou uma super-heroína. Super pessoa. Não sou. Sou uma mulher vulnerável, que às vezes também fica, né? Às vezes pede ajuda quando precisa. Tirei a capa de super-heroína, porque nós mulheres temos muito isso. Sim. Eu aprendi, Camila, até entrando nisso, né? Que eu já tô entrando em assunto. A vida toda eu ouvi, nossa, a Luana é muito forte, que mulher guerreira. E eu tive que tomar toda essa força pra mim, todo esse fardo em cima de mim, pra não decepcionar as pessoas. Quando eu entendi que eu não precisava carregar esse fardo, que eu não precisava ser a super-heroína que esperavam de mim, eu desmontei. Eu falei assim: não, chega, eu posso ser vulnerável. Eu posso pedir ajuda, eu não preciso dar conta de tudo. Eu digo que a mulher pode sim conquistar o lugar dela, entende? E que não é fácil, não é fácil, mas ela pode. Tem filho, paga babá, sabe? Estuda, investe em conhecimento para te ganhar um pouco a mais, para te ter uma vida, né, boa para ti e pro teu filho, mas assim, não é desculpa ter filhos e ser mãe solteira ou uma viúva, sabe? Tudo tem um jeito. Isso não te fez amar menos ele. Não, com certeza não. É pelo contrário. Quando a gente tem filho, é por eles que a gente pensa, né? Não, vou tentar dar uma vida, tentar não, vou dar uma vida melhor, porque a gente merece, né? Porque é nosso filho. Então, a gente consegue. Resumindo, né? Eu sempre falo que a partir do momento que a maternidade entrou na minha vida, né, eu acredito que todas as mães deveriam raciocinar sobre isso, sabe? Sim, O quanto é transformadora essa oportunidade. E a partir do momento que você é mãe, você tem um amor sobrenatural por alguém. sim, É um amor que você nunca tinha sentido, é não, algo completamente fora do padrão que você já sim, recebeu, sim, né? Porque a gente põe as bases aí no nosso relacionamento com o pai, com mãe, sim, ou com o relacionamento amoroso, que pode ser legal, que pode não ser legal. sim, Você tem várias referências, ruins ou não, relacionamento com os amigos. Mas quando você tem um filho, há algo é que é desperto diferente. dentro do seu Aham. coração, que você não vai sentir mais em lugar nenhum. Uh-uh. A partir daí, você entende como Deus te ama. Sim, Como pode alguém abrir mão dos seus próprios desejos, aham, do seu coração, da sua vida, danana, e mandar alguém morrer na cruz por mim? Sabe? E sim, fazer tudo o que fez e criar um mundo só pra me ver crescer e sorrir sim, nele. E crescer e me desenvolver, porque Deus quer que a gente se desenvolva, que a gente sim, cresça, que a gente evolua. A mesma vitória que eu comemoro do meu filho, se seu filho ganhar uma medalha na escola, você vai fazer. sim, Uau, filho, eu sabia que você conseguia. É isso que Deus olha. E ele tem o sentimento sim, parecido, né? Até muito maior, porque ele é Deus. sim, Filho, é isso, vai. Você consegue, eu te criei para isso. Você tem algo dentro de você que é só ser especial. sim, Você consegue, você vai conseguir. A partir desse momento que a maternidade encontra a gente. E como somos privilegiadas, né? Porque é algo que é gerado dentro de nós, a gente sim, acompanha ali todo o período da gestação. E depois tem a amamentação, que é com você, né? Quando você pode amamentar, enfim. Existem várias questões ali que envolvem muito a mulher, né? A gente está gerando dentro da gente. sim, A gente tem a oportunidade de sentir o amor de Deus de uma forma sobrenatural. sim, E nós, mesmo assim, ainda temos alguns bloqueios por não perceber. Porque é tão simples, né? sim, A maternidade é uma coisa super simples, cotidiana na vida de muitas sim, pessoas, né? E as pessoas não param para perceber dentro dela como o amor de Deus é derramado e como nós podemos ser sim, transformadas, né? sim, Eu acredito que esse desbloqueio que você faz aí com as mulheres deve envolver muitos desses processos, né? sim, Que são sim, coisas simples que a gente às vezes ignora
e precisam de ajuda Sim, para que a gente possa ver. é. É exatamente isso. E a mulher, ela, como eu falei, carrega muitos fardos, né? Esse dia até eu falava com uma mulher num evento que eu fui. é, Ela falou assim: eu não vivo mais pra mim, né? Tem os dois. É que assim, existem vários lados. Existem a mulher que ela não consegue viver os seus sonhos por causa de alguns bloqueios, né? E crenças. Existem as mulheres que esqueceram dela e vivem pro marido e pros filhos. E o centro da vida dela é filhos e maridos. Então tem que ter um controle, né, Camila? A gente tem que saber que primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus, em segundo é nós mesmas, para depois querer ajudar nossos filhos e nosso marido. Não tem como a gente colocar filhos e maridos na frente de nós. Isso não é saudável. A mulher, ela acaba ficando sobrecarregada, ela não consegue ser a protagonista da história dela, ela não consegue realizar os sonhos dela e tá realizando sonhos de outras pessoas sempre, né? Então é sobre isso, a mulher se encontrar, entender qual que é os bloqueios que impedem, né? E às vezes é coisa simples, como tu falou. Às vezes é uma palavra que ela ouviu quando era criança, dizendo que ela não ia ser ninguém na vida, que ela nunca ia ser feliz, né? Essas palavras Sim. são, né? Levam ao decorrer da tua vida. Então, às vezes é coisas pequenas, simples, que impedem as mulheres de dar o salto da sua vida, né? E quando você consegue se desenvolver dessa maneira, né? Você vai garantir, sim, outra estrutura para os teus filhos, Sim, para tua casa. com A gente não certeza. fala disso só por uma questão material, não é sobre Não. você ser milionária. Acordou, hoje eu vou ser milionária. É, Não é só sobre isso, você tem essa opção e muitas outras mais. Milionária, é. bilionária, bilionária. Isso é Vai, o minha que filha, vem. vença em nome de Jesus. Mas pague suas contas, que é importante. Não é sobre isso. Verdade. É sobre você se sentir pleno, sabe? A É, sensação de deu certo. E é, você só pode impulsionar um filho ou um marido, porque para quem não sabe, você como mulher tem um papel de ajudadora, de auxiliadora de é. coluna do seu lar. Se você tá toda desestruturada, coitado do seu marido. Não vai andar, não Não. vai desenvolver, né? Vai ter muitos problemas no seu Sim, relacionamento. Você vai encontrar várias dificuldades que não são legais, nem gentis, enfim. exatamente. E aí você tem os teus filhos, né? Que você tem. Qual que é a minha obrigação, então? Eu não vou viver por eles? Não posso dar a minha vida, doar por eles? Não é só sobre isso. Tem pessoas que Deus vai olhar e falar assim: ó, a sua única e exclusiva função é ser radical e ir longe, mas essa é a sua função. Sim, Existem sim. pessoas e pessoas, que Existem. é o que você estava falando. Sim, Mas tem gente que vai precisar ser tratado para poder cuidar dos filhos. Porque senão seus exatamente. traumas vão passando, Vai, né? passa para os Você vai filhos. carregando aquilo, Hereditário, a né? sua geração vai levando, Uhum. levando, levando. Quando você viu, você fala, cara, olha a minha linhagem. É. Ninguém fez uma faculdade. Uhum. E hoje em dia também isso não é Sim, sim, mérito, mas estou dizendo, sim. antigamente era o que se falava, É. né? Ninguém fez um curso, ninguém se especializou. Tinha tanta gente legal, boa, mas as pessoas não romperam. Porque você é inútil, o inutilzinho, É. inútil. Vai pulando de Vai geração em passando geração. isso, né? Você Sim, vai imprimindo nos seus filhos essas coisas. E quando você tem aí essa bênção de Deus, que é como você tem o Juan, como eu tenho os sim, meus filhos, sim, você tem a obrigação de impulsioná-los da melhor forma. sim. Né? Vai chegar um momento que eles vão romper com você, É, não vão morar mais na sua casa. sim, Não vão morar, vão viver exatamente. a vida deles. E essa é a minha obrigação, esse preparo e tudo mais. Mas se eu não tô alinhada, eles não vão estar também. Com certeza. Aí vai ter que ser pela misericórdia, né? Sim, Como é, foi com você, como foi é, comigo, como foi, né? São resultados de pais que não se prepararam e vai exatamente. rolando ali, vai carregando. Mas hoje, você que está ouvindo isso, saiba que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas É, a partir do momento que você recebe uma instrução, então você será cobrado a partir de hoje, se você nunca exatamente. soube disso. Então, queira viver realmente os propósitos de Deus para sua vida, Sim, assim como a Luana tomou essa decisão, que eu acredito que muita gente disse que você era louca mesmo. Não com só por vender certeza. suas coisas, mas por tá saindo Agir debaixo na da sua fé. mãe. É, Ah, mas eu vou pela fé. Fé em quem? Você tá é, doida? mas sabe que isso eu já ouço há muitos anos desde que eu tive esse encontro com Deus, né?
das pessoas não entenderem decisões, se afastarem, eu perdi amizades. Então, é assim, as pessoas nunca entendem a tua decisão, mas não precisam, né? É só respeitar, como eu digo, não precisa entender. E quantas dessas pessoas depois vão voltar e dizer, me ajuda, pelo amor de Deus? Então, isso é até muito doido, né? As coisas como funcionam. Esses dias, o ano passado, acho que foi no final do ano, eu recebi uma mensagem de uma menina que falou assim. Ela é da minha época e ela também teve filhos, ela tem 3 filhos, se eu não me engano. E aí ela me mandou mensagem assim: Nossa, Luana, eu tô tão feliz de te ver crescendo, não sei o quê, tá, né, com esse movimento de mulheres. Tu acredita que eu nunca imaginava que tu ia ser assim? Eu não dava nada por ti. Deu, Gentil da sua parte. eu não dava nada por ti. Olha só onde é que tu tá. Deu, eu nem sabia disso. Eu pensei pra mim, né? Não Que bom que eu sabia. não sabia, Que né? bom que eu não sabia. Mas é sobre isso. Às vezes as pessoas não entendem suas decisões. É difícil, eu vou dizer assim, que principalmente depois que eu voltei, né, para casa, voltei para Deus, não foi fácil, porque perdi amizades, meu mundo mudou, né? As escolhas, eu falo muito que eu fui, todo esse tempo, fazem 8 anos que eu fui, estou sendo até hoje obediente a Deus, aquilo que eu acredito, desde que eu me converti de verdade, eu nunca fiz negociação com a minha fé, com essa vida de santidade mesmo, sabe? Sim. Nunca negociei, então eu tô firme desde que eu me converti, graças a Deus, sabe? Sempre pedindo força a Deus. Só que foi muita renúncia todos esses anos. Então, por isso que eu digo que eu vivi um processo para tá vivendo o que eu tô vivendo hoje. Eu passei por um processo bem árduo de renúncias, de às vezes pessoas não compreenderem o que eu estava vivendo ou as escolhas que eu fazia. Então, foi um processo bem longo, processo que eu passei muitas vezes sozinha, só eu e Deus mesmo. Então, o que eu tô vivendo agora, eu sei que é o começo de muitas outras coisas. Só que não é de um dia para né? Não é do dia para noite. Eu sempre falo que a gente tem que pagar o preço. Tem momentos que a gente tem que ficar sozinha, só nós e Deus. Temos renúncias, né? Às vezes são ofertas boas, só que a gente tem que renunciar pelo propósito, porque o propósito é muito maior. Tem pessoas que não querem viver o processo, mas querem viver o processo, o propósito. Propósito. E não tem como, né? Então eu digo que muitas vezes eu não fui compreendida, mas estava tudo certo. Eu falava assim, Deus, o Senhor conhecendo meu coração, minha intenção, tá tudo bem. Então foi um tempo que eu sempre falo que foi muito bom, que eu aprendi muito, fui moldada, é, renunciei muitas coisas, até relacionamentos, nesse tempo todo. Foi um propósito mesmo, né, que eu fiz com Deus. No começo eu foquei nas coisas de Deus, até hoje tô, né? Graças a Sim. Deus. Mas eu digo, eu foquei muito para ocupar minha mente, para não me dispersar. As pessoas me chamavam de fanática, de religiosa, mas eu entendia que era o meu momento de me aprofundar nas coisas de Deus e de me moldar mesmo, de curar, sabe? Então, foi um processo e todo mundo precisa passar por um processo. Tem pessoas que vão Sim. passar o processo em 1 ano, 2 anos. Eu foi 8 anos. E é engraçado que às vezes perguntam, né? Ah, mas como que faz? Até pelas, né, as vontades da gente mesmo, né? Da carne, ou as ilusões, as ofertas. Tem que se manter firme. Se tu quer viver o propósito de Deus, tu tem que estar certa naquilo que tu quer e só seguir a orientação de Deus, né? Então, as pessoas sempre vão falar. As pessoas às vezes vão criticar. Eu falo muito sobre José do Egito, né? Que foi vendido pelos próprios Sim. irmãos. Ele tinha. Eu me vejo muito porque eu sou muito sonhadora. Hoje eu realizo meus sonhos, mas teve muitas partes da minha vida que eu só sonhava. Mas José ele era sonhador, né? E os irmãos riam dele, venderam ele. Ele passou por todo aquele processo. Se ele soubesse que ia passar por aquele processo, ele não ia aceitar o chamado dele. Mas ele passou. E no fim, ele
né, realizou os sonhos dele, que Deus tinha revelado a ele. Então aconteceu, mas o porquê? Ele ficou firme todo o tempo, estava preso, estava passando por humilhação, apanhando, fome, tudo, mas ele creu no propósito e creu nos sonhos que Deus tinha dado para ele. Então todo esse processo eu levei para minha vida. Não, eu entendo o que Deus tem para mim, eu preciso passar por esse processo. E foi assim que eu cheguei até aqui. E vai muito mais longe, Amém. né? Porque Glória a assim como Deus. você falou, e Deus te disse, muitas pessoas precisam daquilo que você tem, né? A gente pode olhar e falar, nossa, minha história é tão maluca, tão doida, tão... Quem diria? Ai, Sim. saí lá do Rio Grande do Sul. Era de madeira essa casa? A última era de material, mas eu já vivi em. Casa de madeira. Ih, como que faz? Não tem como, tem como. Porque Tem. não são as coisas que estão ao nosso redor, né? É. Mas é aquilo que arde dentro do nosso coração. Exatamente. E quando o Espírito Santo queima algo, o Espírito Santo, eu sempre falo aqui que ele é o empreendedor, né? E ele ama quando nós empreendemos. Porque ele é aquele que traz criatividade, que traz ideia, que traz que tá o tempo todo na nossa mente. Vai, levanta, vamos fazer. Vai dar Exatamente. certo, vai dar Aposta certo. em nós. Fala aí, Jesus aqui, ó. Tá vendo, Jesus? Fui eu. A gente conseguiu. E Jesus comemorando as nossas medalhas, né? As nossas Sim, conquistas. sim. E Ele é o maior investidor. muito, sabe? Quanto ele dá a direção, e você sente o cheiro, você vê a forma, você sente o gosto, você fala, meu Deus, é aqui que eu vou, é nisso que eu quero desenvolver. E a gente precisa realmente entender que independente do lugar onde nós estamos, da maneira como as coisas têm se movido ao nosso redor, que o Senhor está nos guardando, que Ele nos tem no centro coração dele ali, que a nossa história já está escrita, que ele já fez, e que nós precisamos só acreditar e caminhar. Sim. Para não ficar rodando 40 anos no deserto, para não ficar reclamando mais do que tem que Exatamente. reclamar. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber quais são os seus planos para o futuro. Então, planos para o futuro. Seus novos projetos. Então, projetos nós sempre temos vários, né? Mas como eu falo, realmente eu não sei o próximo passo. Eu tô na direção de Deus mesmo. Mas é claro que um dos meus sonhos é ter minha família completa, né? Eu já tenho a minha família, que é o Juan. Sim. Mas eu quero sim, sonho com o meu casamento, com um homem de Deus, que nós dois juntos vamos trabalhar para o reino, sabe? Vamos viver. viver. Fazer um corte agora. Claro. E vai lançar em todas as plataformas esse momento dessa mulher linda, maravilhosa, inteligente, legal, falando que ela quer ter uma família. Vamos claro, quero casar. Quero casar, sim, formar essa família linda. É algo que Deus falava muito no meu coração também, esse tempo todo de espera, porque eu esperei em Deus. Eu digo que eu entrei no Escolhi Esperar e o Escolhi Esperar nunca mais quis sair de mim. Meu Deus, não, vai sair. Tô brincando, é brincadeirinha à parte. Mas eu digo que Deus falava muito no meu coração, que eu só teria esse sonho realizado da família, do casamento, quando eu estivesse cumprindo o meu propósito. E eu entendi o que eu realmente nasci para fazer o ano passado. Porque todos esses anos eu perguntava, Deus, mas o quê? Mas o quê? E aí eu fazia o que estava na minha mão para fazer, né? O que eu entendia que eu poderia ajudar e acrescentar no reino, mas eu sempre soube que tinha algo a mais que eu teria que ocupar o meu lugar. Então, o ano passado eu descobri o que era, o que eu nasci para fazer, o que ardia meu coração. E aí eu sei que tá mais próximo do que nunca, né? Mas esse é um dos meus sonhos, formar essa família para servir a Deus, para trabalhar pelo reino de verdade, é o que eu mais quero do fundo do meu coração. E com certeza continuar levando a mensagem, palestrando. Outro desejo no meu coração é, né, levar a mensagem, seja, eu sempre falo, né, seja sobre as palestras motivacionais, ou seja, né, levando a palavra de Deus mesmo. Eu sonho em muitos países, muitos lugares, sabe? Para realmente levar isso. Eu já sonhei, olha, é algo assim que é questão de tempo. Sim. E projetos, como eu falei, nós temos sempre, eu tenho vários, muitos, assim, que eu sei que ainda vão se colocar em prática, né? Sair fora do papel. Mas o que eu mais queria, que já começou, foi a mentoria, né? A mentoria foi o próximo passo que eu tive depois da palestra, depois dos eventos que eu fiz, foi começar as turmas de mentoria, que é onde eu posso realmente
moldar, levar essa transformação à vida da mulher ali em 3 meses, né? Eu consigo, 3 meses. 3 meses é a minha mentoria, que eu consigo trabalhar emocional, bloqueios, espiritual e também autocuidado. Então, esse era um projeto que eu coloquei no coração no final do ano passado e já aconteceu. Então, as coisas aqui acontecem muito rápido. E tem muitos, como eu falei, né? Tem vários pela frente que eu sei que Deus vai abençoando e vai colocando cada coisa no seu lugar, né? Mas realmente eu tô assim, o próximo passo é Deus quem dá e eu só tô seguindo, eu só tô indo, né? E isso se chama fé, né, Camila? Sim. Porque só é testado quando realmente tu tem que usar a tua fé. Porque a fé é isso, né? São coisas que ainda não aconteceram que tu chama existência. Então eu vivo pela fé, porque eu não sei como que vai ser o dia da manhã. Graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem aberto portas. Mas eu não sei como se eu vou estar aqui, né, ano que vem, aonde que eu vou estar, o que que eu vou estar fazendo, porque eu sei que realmente quem vai direcionar os passos é Deus. Então é sobre isso. Eu sei que planos a gente tem muitos sonhos, mas é tudo na direção. Eu queria que você deixasse para as pessoas o Instagram da maquiagem, Claro. do teu trabalho com a maquiagem, para as Sim. pessoas te acompanharem ali. É Luana Makeup SP. Luana Makeup SP. Esse é o das maquiagens. E o seu Instagram? O meu Instagram pessoal é Luana Maielli. Então, Luana Maielli, se você quiser convidar a Luana Maielli para ser sua mentora, para palestrar no seu evento, entre em contato, Isso aí, entra em contato lá no que eu tenho certeza que vai ser só sucesso, Amém. né? Você já tem o retorno das pessoas que participaram, né? Das Já. mentorias e das palestras, e o quanto a vida delas tem sido Sim. transformadas. Então, realmente, que isso cresça, que exploda, que todo Amém. mundo que tiver realmente necessidade de viver isso, que viva, que te alcance, sabe? Que Sim. chegue em você, para que você possa derramar mais do que Deus tem derramado Amém. na sua vida, na vida das pessoas. Amém. É o que eu mais quero, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Eu sempre faço essa pergunta para todo Sim. mundo. Hoje você está em Barueri, né? Uhum. Então vamos pensar aqui na nossa cidade. Se você pudesse criar uma política pública que pudesse atingir todas as pessoas, independente de custo, Uhum. sabe? Falar, ó, eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu vou desenvolver isso aqui em Barueri. Nossa. Que fizesse parte daquilo que você nasceu para fazer, que você faria. Olha, tu tocou em algo que eu nem não estava me lembrando no momento, mas é algo que arde no meu coração e assim que eu tiver a oportunidade eu vou fazer. Eu tenho um projeto. Até eu estava compartilhando com a minha amiga esses dias que eu queria apresentar para alguém que tivesse esse poder. No meu coração arde muito a ajuda às crianças órfãs que estão nos abrigos. É algo que, se eu, né, tivesse todo esse dinheiro que tu falou, era o que eu ia colocar no meu coração. Por quê? Nós, como cristão, esquecemos do que fala a Bíblia, né? Que para cuidar dos órfãos, das viúvas, né? E existem muitas crianças esperando, né, um pai, esperando uma família adotar. E esse é um dos projetos que tem no meu coração, eu poder ocupar um lugar onde eu vou ter voz para poder ajudar e levar a conscientização às pessoas e principalmente aos cristãos, né, que é o que a gente tem que fazer. É levar isso, sabe? Ajudar. Qual eu quero o meu projeto, né? Que eu estava pensando esses dias. Poder ajudar uma família que para adotar uma criança e o governo dá, né? Uma verba, um dinheiro para ajudar essa família para ter, porque a desculpa das pessoas é não ter condições de ter mais um filho, toda aquela coisa. Então, se eu pudesse hoje, se eu tivesse muito dinheiro, como tu falou, seria o projeto que eu colocaria meu, né? Todo esse dinheiro para ajudar a essas crianças dos abrigos terem um pai. Porque um dos meus sonhos é adotar uma criança, né? E eu penso muito sobre isso. Estava falando esses dias com ela, de apresentar esse projeto para alguém que tem esse poder. Porque nós, às vezes, fingimos que não existe isso. A gente esquece dessas crianças que estão nos abrigos. E nós, como cristão, deveria de entender que é nosso, Deus deu, principalmente para todas as pessoas.
Mas principalmente nós, tá lá na Bíblia, cuidar dos órfãos, e a gente não faz isso. E a igreja finge que não existe isso. E existe, e tá lá as crianças sem os pais, esperando uma família adotar. Então eu acho que existe muito bloqueio entre as famílias com a criança, em adotar uma criança, porque vai ser rebelde, porque vai dar problema, porque não tem condições. Eu acho que existe muitos bloqueios ainda que impedem as famílias de adotar uma criança. Se todo cristão adotasse uma criança, não ia existir mais abrigos, sabe? Eu sei que envolve muitas coisas a mais. Tem crianças que realmente não querem sair de lá, que querem ir pra rua, mas eu acredito que se todos nós tivéssemos essa conscientização, ia ter muita pouca criança sem pais, sabe? Então, eu investiria o dinheiro nisso, que é o que arde meu coração. E eu só não adotei ainda porque eu não tenho como no momento. Mas quando eu casar, se for a vontade do meu, né? Se alinhar as vontades. Mas vai alinhar, Não, não porque é o que precisa, eu vou porque Deus perguntar antes de encarnado é casar, né? capenga, né? Ele faz tudo. Gente, essa é uma cláusula, inclusive, Uma que você que está cláusula. vendo essa mulher já tem que preencher. Você falou de uma coisa muito legal, e a gente já trouxe uma pessoa aqui que também falou sobre isso, que foi a Duda Trindade. Eu adoro a A Duda. A Duda, gente se ela é conectou. mãe, Eu conectei com ela por causa disso, ela é gente. mãe Que exemplo. adotiva, e ela fala, no projeto dela seria sobre o pós, né? Porque você tem um período até 18 anos, né? Depois que as crianças vão pra rua. Nossa. O pós, né? Uma casa para realmente abrigar, enfim, encaminhar essas Olha crianças. só, nem E foi sabia. excelente, foi muito legal. E uma vez eu fiz parte de um movimento que é o Descende, existe, né? E a gente foi para um estádio, não sei o que. Sim. E falando foi antes dessa pandemia, Sim. despertou todo mundo e veio a pandemia, né? A gente tá precisando despertar de Eita. novo. Sim. E trouxe um homem de Deus falava sobre essa questão, né? Ele trouxe essa questão da adoção e ele falava do espírito de orfandade no nosso país, né? E quantas crianças órfãs existem e se cada um que se diz cristão, né, É isso que eu tenho casado, no se meu coração. levantasse para adotar uma criança, a gente não ia ter mais Não ia nada ter. disso. E aquilo falou comigo de uma forma que eu fiquei com o meu coração dolorido, porque eu tenho realmente o desejo da adoção. Sim. Claro que a gente tem, né? Já Sim. tenho 2, e se for, pode ser 3, vamos adotar lá. Porque a questão da adoção tem essas complicações, né? Não é que a adoção demora, é que você achar um bebezinho que é da sua cor, do seu estilo, do não sei o quê, porque As pessoas têm pra eu essa trazer desde nenenzinho, porque eu não quero prioridade. ninguém que tenha sido abusado, eu não quero ninguém que tenha sido violentado, eu não quero ninguém que tenha uma síndrome, ninguém que Imagina, tenha gente. irmãos. Porque é muito difícil, né? Sim. Separar uma família. Por isso, Sim. Deus, eu Sim. não quero separar uma Sim. família. Quero agregar, né? E que cresça. Isso é uma pauta muito legal. É coisa pra gente pensar mesmo. E todo mundo que crê em Jesus deveria Eu tenho, olhar nossa, pra isso. com certeza. E as pessoas fingem não ver, que não Sim. existe. E se tu parar pra pensar, nós mesmos esquecemos, fingimos que não existe isso. Parece que é uma coisa tão distante, tá ali. E dentro da sociedade é um pouco deslocado, né? Porque eu já fiz alguns projetos, alguns trabalhos, projetos sociais dentro de abrigos da prefeitura, né? Que são os abrigos que são centro de convivência. E ali você tem as crianças que foram separadas dos pais, porque o pai é usuário de droga, porque o pai não tem condição psicológica de criar aquela criança, e a família também não quer, às vezes também não tem família. Sim. Tem muitas complexidades, né? E aquela criança fica enquanto o pai tá preso, enquanto o pai tá em tratamento, E pode ser que esse pai nunca mais volte para essa criança. E se você for enfim, fazer uma visita para esse lugar, encontrar de fato essas crianças, você vai ver crianças que não olham nem para o seu olho. Ela olha para o chão, ela tem Eu já medo, fui em ela vários é lugares. triste. É muito dolorido, É muito gente. complicado. Você sai de lá totalmente desestruturado, sabe? E a gente realmente poderia fazer a diferença na vida dessas crianças. Sim. E extinguir esses ambientes, né? Sim. Então, que legal essa sua política pública, que a gente possa despertar para isso, que é algo fundamental. E esse coração amoroso, sabe? Isso podia mudar o mundo inteiro. Isso é o amor ao próximo, né? De verdade, porque é muito fácil tu amar as pessoas da tua família. Quero ver tu amar alguém que ainda não é da tua família. Então, isso pra mim é algo que arde meu coração e eu tenho certeza que vai chegar um momento que eu vou ter
mais voz, eu posso fazer isso já agora, como eu tô fazendo aqui, falando sobre Uhum. esse assunto. Sim. A gente pode fazer com um pouco que a gente tem, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter mais voz, sabe? Mais, vamos supor assim, oportunidade para falar disso para muita gente, porque é algo que queima meu coração demais. Esse dia eu acordei com isso, eu sonhei com isso. Eu acordei toda feliz contando para minha amiga. Não que eu preciso chegar em tal pessoa para apresentar o projeto. Só que eu sei que tudo é no seu tempo. Eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter voz para falar sobre isso e despertar os crentes a entender que existem crianças lá e que Jesus deixou esse, né, um mandamento para a Uhum. gente cuidar dos órfãos. Sim. E existem outras opções também. Lá no sul, pelo menos, tinha isso. Eu não sei como que é aqui, deve ter também. Em Natal, Ano Novo, tu pode pegar a criança e levar para tua casa para participar das festas, datas especiais, para ir se habituando, sabe? Uhum. Dá para fazer, tu pode adotar uma criança assim, levar para as festas, Natal, passam sozinhos lá. Eu também já fiz vários trabalhos assim, dói o coração demais, sabe? E saber que as crianças estão lá à espera de um carinho, né? De um amor. Então dá para fazer. Ah, não posso adotar ainda. Vai lá e adota a criança, apadrinha uma criança, traz para as festas de final do ano, ou apadrinha a criança para sair para passear. Existem vários tipos nesse movimento, né? De adoção, de apadrinhamento. Então, existem várias formas, assim, sabe? Isso é fundamental e eu acredito que a gente precisa realmente olhar para isso, né? Deixar o nosso Sim, coração ser cheio de amor, porque isso é ver o evangelho, isso é passar por cima das coisas que a gente acha que são boas, mas que não são, e deixar ser tratado, ser moldado e levar amor para as pessoas, isso, né? com certeza. Bom, Lu, quero te agradecer muito pela sua visita aqui. Quero deixar essa porta aberta para você sempre que você Amém. tiver desejo do seu coração, que você cresça na graça, no conhecimento de Jesus, que ele te leve para lugares muito mais altos. Eu sei que você é uma menina sonhadora, né, como você bem disse aqui, mas que ele te leve Sim, para lugares onde você não sonhou, nem amém. imaginou, porque ele gosta de surpreender a É gente. verdade. A gente pode dizer, olha, faz assim, assim, assado. Ele faz do outro completamente diferente, porque ele é Deus. Por Sim, mais que a gente sonhe, a gente invente, projete, ele tem coisas muito maiores, e assim diz a palavra dele. Então, sim. que ele faça realmente coisas Amém. maiores e melhores do que você sonhou. Sonhe sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém. Que ele traga realmente aquele que vai somar junto com você, que vai Exatamente. crescer junto com você. Vocês vão explodir aí, Amém. levando Glória a Deus. toda a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Desejo que o Juanzinho continue crescendo, amável, um menino Sim. bondoso, e que as pessoas possam abrir mais portas, sabe? Para você levar a sua Amém. história, para você constranger as pessoas com aquilo que você tem dentro de você, porque eu acredito que em muitos lugares é realmente isso que vai acontecer, sabe? As Amém. pessoas vão ser constrangidas pela força de Deus que existe em você e pelo teu posicionamento diante das dificuldades, que Sim. é fundamental. Sim. Amém. Te agradeço muito, espero que você venha mais Venho, vezes. é só me chamar. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar esse momento, né, com a Luana. E deixa eu te as Obrigada, considerações gente. finais aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de estar aqui. Com certeza pode contar comigo quando precisar. Eu me sinto feliz em falar o que Deus fez na minha vida. Eu sempre digo que não fui eu, não foi porque eu sou especial ou porque eu tenho alguma coisa. Não, foi tudo Deus. Foi Deus, é Deus que nos leva mais longe. É por ele, para ele, né? Então é isso aí, sabe? Eu só estou aqui porque eu decidi confiar e obedecer. Então, por isso eu estou aqui. E qualquer pessoa pode alcançar lugares altos se ela também, né, pagar o preço, confiar e ser obediente. E eu quero só deixar uma frase que eu sempre falo, e é o título de um livro meu, que eu estou escrevendo. Eu ainda não acabei, mas eu estou escrevendo, que é: o céu não é o limite para os seus sonhos. Porque a gente cresceu ouvindo dos pais, das pessoas falando: ah, pode sonhar, porque o céu é o limite para seus sonhos. E eu falo que não, que o céu não é o limite, porque o céu é aquilo que os nossos olhos, esse céu aqui azul, é o que os nossos olhos podem ver. Só que além desse céu existem
o segundo céu, o terceiro céu, que a gente não vê com os olhos naturais. Então é isso que é a vida. É prosseguir sem enxergar. Tu não precisa enxergar, é só viver. Então o céu não é o limite para os nossos sonhos. Lá em cima, que nós não conseguimos enxergar com os olhos, existem milhões de galáxias, estrelas. É algo que com esse olho natural a gente não vê. E é assim que é a nossa vida. As coisas que Deus tem para nós, os olhos naturais não veem. É pela fé. Então, o céu não é o limite, não precisa ficar colocando limite. Se o céu não tem limite, imagina os nossos sonhos, né? Então, é isso aí. Só partir para prosseguindo aí com Deus que nós vamos muito mais alto. É isso. Se você não aprendeu agora, meu Deus, vamos orar mais um pouco que vai dar certo. Espero que você tenha recebido essa mensagem, que essa mensagem tenha entrado no seu coração de forma efetiva e que a partir de hoje você possa pensar diferente sobre você, sobre quem você é, sobre as suas expectativas, sobre como você tem lidado com as suas dificuldades, que você vá dormir aí pensativo e amanhã tome outro rumo, não é porque é sábado que não dá para produzir, não, porque dá, né? Não é só esperar até segunda-feira. A partir de amanhã, que grandes coisas aconteçam para você, que você tenha sua mente aí aberta, sua visão descortinada para ver as grandes coisas de Deus que Ele já tem proposto aí diante de você. E é isso. Espero que você continue com a gente aqui às sextas-feiras, às 19 horas. Que curta, compartilhe, que mande recado, que escreva o que você está pensando, o que você está achando desse programa. Porque é feito, eu acredito, de Deus para você através das nossas vidas. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, tchau, Deus abençoe.